Olá pessoal, continuando aqui com o curso de Infraestrutura Escolar, disciplina de Técnicas de Construção 1, a nossa segunda aula com o professor Jean Carlos. Vamos lá. Nosso roteiro de aula da unidade 3 da nossa apostila, tá? A gente vai abordar aí o edifício escolar, com os temas leitura e desenho de projetos, leitura de plantas de prédios escolares, especificações escolares, instalação do edifício escolar, planejamento e preservação do espaço escolar, o edifício escolar e os aspectos físicos, tá? Esses são os nossos assuntos que nós iremos abordar aqui durante nossa aula, tá bom? Começando aqui com a leitura e desenho de projetos, tá? Então, para efetuar algum reparo, para discutir com algum engenheiro, o técnico em infraestrutura escolar, ele deve saber uma linguagem, né? Essa linguagem é importante para que se planeje, né? Ou se compreenda, né? O que os profissionais técnicos da área estão falando, né? Dar uma opinião a respeito de um determinado assunto, né? Informar o que é melhor para a escola, o que é que não é, porque às vezes o profissional vem e não sente aqui o que é que a escola precisa, né? E um técnico em infraestrutura escolar pode ajudar nesse sentido. Então, para facilitar o diálogo, é importante que ele saiba a nomenclatura, saiba ler os projetos, né? Então, vamos lá. Essas informações são representadas por um tipo específico de desenho, né? Por essa razão, a gente tem que estudar, que é o chamado desenho técnico. Então, o desenho técnico tem uma série de regras, simbologias que a gente deve conhecer, tá bom? Apesar da gente não ser um profissional do desenho técnico, a gente deve conhecer para saber fazer a leitura dos desenhos, tá? Então, o que são desenho técnico? São representações gráficas de edifício em seu entorno que guiam os construtores, né, para que ele saia da forma que foi planejado, que foi pensado, tá? E eles vão auxiliar os nossos funcionários aí em manutenção, por exemplo, saber onde tem um banheiro, saber onde tem uma tubulação, ou uma tubulação de esgoto ou água, né? Saber onde é que passa as tubulações de energia, né? E dessa forma eles auxiliam aí a gente nessa manutenção do edifício, tá bom? Então vamos entender aqui o desenho técnico. O desenho técnico, ele geralmente se apresenta dessa forma, né? É como se você tivesse um cubo, né? E cada aresta deste cubo, ele vai representar aí uma imagem, né? do desenho em 3 dimensões. Então, é colocado em um plano, tá? É bidimensional o desenho técnico, você vai ter uma dimensão e a outra, geralmente, a altura, uma largura e uma altura, né? Dependendo aí do objeto e das representações que você precisa, tá? Então, ele se dispõe dessa forma. Geralmente, o centro do desenho, no caso aí, nosso exemplo, é uma fachada, tá? Então, no centro do desenho é uma fachada, na outra aresta é uma lateral, que vai ser a lateral direita, né? Na outra aresta do desenho é a lateral esquerda e posterior, a vista posterior, né? Embaixo você sempre vai representar aí a planta de cobertura e em cima a vista inferior, como é que você vê o desenho por baixo, né? Então, é o contrário, é inverso, né? Embaixo é a planta que você vê a casa por cima e em cima é a vista por baixo, né? E as laterais são nas laterais do cubo, quando ele se abre, né? A ideia é essa. E a outra aresta, que seria o fundo, né? É a fachada posterior. Então, é dessa forma que você vai ler um desenho técnico, né? Ele sempre vai se apresentar dessa forma de acordo com a norma, tá bom? Então, a planta baixa, pessoal, a planta baixa é esse corte que a gente tem, né? É um corte imaginário, você vê a nossa casa aí como exemplo, né? É como se eu cortasse essa edificação a 1,5 m, tá? E aí depois que eu corto, eu retiro o telhado. Eu retirando o telhado, sobra as paredes. Então, a planta baixa é essa representação das paredes. Só me interessa essa representação, tá? Então, nós temos aí um exemplo no AutoCAD, né? De uma planta baixa, né? Com a disposição de algumas luminárias, né? Aí é como se fosse uma disposição de um projeto elétrico, né? Não é o projeto elétrico, é só a indicação de onde tem tomada, de onde tem luminária, tá? Então, a planta baixa, ela vai dar essa facilidade. Você tem o nome dos ambientes, em cada ambiente tem o quarto, tem o banheiro, tem sala, tem cozinha. Então, você tem a identificação dos ambientes e quando ele tem os móveis, chama-se de layout, né? Você sabe o que é que tem dentro de cada ambiente, né? Então, facilita aí para você tomar decisões,
né? Modificar uma sala ou outra, né? Então a planta baixa é interessante que você tenha ela arquivada na administração, né? E saiba utilizá-la, né? Saber os benefícios. Bom, nós temos também um dos primeiros projetos, quando nós vamos iniciar a construção de uma escola, é o levantamento topográfico. Ele que vai dizer aí onde é que tem elevações, depressões, né? Onde é que tem, como é que o terreno se comporta, tá? Do lado esquerdo aí do seu vídeo, você está vendo a representação de um projeto, né? De um projeto já que foi contemplado, já foi implantado aí a planta baixa desse edifício, tá? Do outro lado, a gente tem aí mais ou menos uma explicação de como é que é feito esse levantamento topográfico, no caso é o altimétrico, né? Então você vê aí onde é que tem as elevações, e as elevações geralmente possuem geralmente não, é regra, ela possui um número maior porque vai elevando, né? Se você observar a escala aqui embaixo, vertical, né? Você vê aí uma altura de 50, ele não botou a unidade, mas digamos que tem uma altura de 50 metros, né? Aí logo abaixo tem a de 40 metros, logo abaixo tem a de 30 e 20, assim até a altura zero, né? Então aí, como é que ele representa isso em um plano, tá? Ele vai representar como aquelas curvas meio que com deformações, né? Porque acompanha o terreno, né? Ela não é uma curva perfeita, ela vai acompanhando a inclinação do terreno, tá? Então ela vai buscando onde é que tem 50 metros em todo aquele plano. Então cada círculo desse, né? Embora que não é um círculo perfeito, mas ele representa um plano. E esse plano quer dizer que ele tem aí essa altura indicada em escala. O último aí é o nosso 50, então nesse círculozinho que tem o 50, quer dizer que em todo ele eu tenho uma altura de 50 metros. Aí você mede, vê que se dá para implantar ou não uma edificação nessa cota de 50, aí você pode fazer um trabalho de terraplanagem, deixa tudo plano, deixa tudo em uma cota, a cota mais favorável, né, para que você não tenha problemas depois de engenharia, como águas pluviais, né, então você tem que observar tudo isso. Então é importante o levantamento topográfico, é o primeiro projeto que você deve analisar para implantar um edifício escolar, tá bom? Aqui é como mais uma explicação da situação da curva de nível, né? Só que o inverso, você vê as montanhas aí, né? E ela é representada logo abaixo, né? Então você vê aí a projeção, se não me fiz compreender, eu acho que o desenho explica melhor aí, tá bom? Então você tem aí a cota 456, você tem a cota 442, você tem a cota 420 até a 400, né? E vai variando, à medida que vai descendo, né, vai diminuindo a altura, você vai tendo aí essa abertura, no caso aí dos círculos, tá bom? Bom, continuando, a leitura de prédios, ele sempre tem aí uma simbologia, né? Por exemplo, a gente trouxe aí essa simbologia do vaso sanitário, né? Do lado direito aí do seu vídeo, você está vendo o exemplo de um desenho do vaso sanitário. Do outro lado, você vê o vaso sanitário da maneira que ele se apresenta, né? Da maneira real que ele se apresenta. Então, a simbologia é fácil, você vai identificar, sempre os objetos eles vão se parecer muito com o objeto na realidade, para facilitar esse entendimento dos projetos, né? Então é fácil você identificar numa planta baixa onde é que tem um banheiro, né? Quais são os componentes desse banheiro, porque são tudo bem semelhantes aí ao que é feito na realidade, né? E o que não é assim, semelhante, vai lá buscar uma simbologia, né? E essa simbologia vai ter uma legenda, e essa legenda vai lhe explicar aí o que é cada representação gráfica que o projetista procurou colocar no seu projeto, né? Por exemplo, simbologia, né? A gente observa aí, por exemplo, esse círculo que você está vendo é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O sétimo item aí da simbologia, né? Você observa que ele é um círculo cortado ao meio e pintado de preto de um lado e branco do outro, né? Aí isso aí não se parece com nada, né? Pelo menos pra gente aqui,
aí não tem uma representação, não se assemelha com nada, aí você vai na legenda, que é a simbologia, e vê o que é que ele vai dizer lá o que é, né? Ele está dizendo aí que é um ralo sifonado. Então, dessa forma você lê os projetos no qual, quando as figuras não se assemelham, né, com o que eles querem representar, tá bom? E você vê aí a figura do vaso, que é facilmente identificado, você vê a figura da pia, né, que você tem uma noção de que é uma pia, né? Temos também as siglas, né? As siglas, as legendas são formadas não só por desenho, mas por sigla também, ó, como ele quis dizer PAP, né? Que é papeleira, né? Tó, né? Que é toalha, né? Sabe, que é sabonete, né? Saboneteira, né? Então tem essa legenda também que ele pode utilizar, tá bom? Nos projetos, vocês vão identificar também as cotas, né? O que são cotas? Cotas são as medidas, né? Então, esse 3,6 metros aí é uma cota, tá? Ele é chamado também de medidas, né? Então, a cota quer dizer que essa parede tem 3,6 metros de comprimento, né? Então, as cotas são facilmente identificadas na planta abaixo e você consegue fazer uma leitura perfeita aí das cotas, né? Só o nome técnico que talvez vocês não tivessem assim um conhecimento, tá bom? Especificações escolares, pessoal. Cada tipo de construção possui um requisito diferente, né? Cada construção é uma construção. O projeto de uma ponte, por exemplo, exige um requisito, né? Um cálculo estrutural, uma estrutura que possa suportar o fluxo de veículo, né? Um planejamento de instalação de pilares, né? Como é que você vai confeccionar um pilar dentro de um rio? Então, exige uma complexidade maior, coisa que uma casa, por exemplo, já não vai exigir. Então, a instalação de uma escola também exige um requisito próprio para que ela seja segura, confortável e atenda a seus objetivos educacionais, né? Respondendo às necessidades físicas e psicológicas de seus usuários, tá? Porque uma escola não é só um prédio, né? Uma escola tem que proporcionar conforto, tem que proporcionar conforto térmico, tem que proporcionar a ventilação vai proporcionar o conforto térmico, a luz natural também proporciona, né, dá um ânimo melhor para os seus usuários, né, na escola. Então, tem que ser pensado tudo isso, né? A logística da escola, quais são as áreas que são melhores, mais exigidas, então a distância, né, para cada prédio, para cada componente, né, isso tudo é planejado em uma escola, tá bom? Então, para que a gente faça a instalação de um edifício escolar, nós temos que obedecer algumas especificações, né? A qualidade do subsolo, por exemplo, qual o tipo de fundação a ser utilizada no terreno, né? Se um terreno é bom, vai ser uma fundação mais barata. Se o terreno é ruim, vai ter uma fundação mais cara. E aí entra na viabilidade ou não de construir naquele local, né? Então, fatores climáticos, chuva, escoamento de água, o terreno permite a incidência de ventos, né? A topografia, que a gente teve uma explicação anterior aí nos slides, né? Os acessos, serviços públicos, né? Se tem água, se tem energia, telefone, né? Agentes poluidores, por exemplo, se é próximo de algum agente poluidor, como lixões, né? Como alguma indústria, né? Que solta gases aí na atmosfera. Então, fatores de risco iminente, né? Verifique se há riscos, né? Córregos muito próximos, se há uma área de enchentes, né? Então, tudo isso é observado. E características das vizinhanças, né? Se é favorável ou não a instalação da escola naquele ponto, né? Então, o planejamento e a preservação do espaço escolar é de duas formas, né? Da administração, do próprio usuário também, né? Mas a administração com seus componentes, né? Com seu conjunto administrativo, que vai desde a diretoria, secretaria, até a cozinha, até os almoxarifados, né? Lavanderias, sanitários, tá? Então, a administração é composta por tudo isso. Então, todo mundo está envolvido na questão da educação, tá? De alguma forma ou outra. E cada um desses setores, eles contribuem para a educação do jovem dentro da escola, tá bom? A recreação também é outro componente aí que participa dessa formação, tá bom? A recreação é dedicada ao lazer, aos jogos, né, dos alunos.
tanto no período letivo como atividades extraclasses, até mesmo para a comunidade, né? Principalmente para a comunidade, porque a escola ela fica um tempo ociosa ali com suas quadras, então a escola abre também para a comunidade, né? Quando você pensa em uma quadra, em um campo de futebol, não é só pensando nos seus alunos, é pensando na comunidade em torno, né? Que vai também fazer uso daquele prédio público, né? Porque todo mundo tem direito, tá? Nesses espaços, as atividades dos funcionários da escola é fundamental, né? Auxiliando os alunos, propondo-lhes as brincadeiras, zelando para a sua segurança. A recreação envolve as quadras poliesportivas, os pátios, os recreios, né? Os jardins, anfiteatros, né? Então, são todas essas áreas aí dedicadas ao lazer, tá bom? Sala de jogos, tá? Então, temos vários exemplos. Planejamento e preservação do espaço escolar, tá? O projeto arquitetônico. O que é o projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico é o conjunto de projetos que vai dizer como é que é a sua escola, né? Quais são os desenhos das fachadas, a planta baixa compõe o projeto arquitetônico, né? Conforto ambiental, né? São adequações com relação à iluminação, ventilação, temperatura, tá? A segurança interna, tá bom? A segurança interna é importante também, como é que a escola está se protegendo, né, de vandalismo, como é que a escola se protege aí de ações, de acidentes, de incidentes, tipo de piso, essa coisa toda que pode provocar acidentes, né? O paisagismo também é observado, né, no planejamento do espaço escolar, tá bom? Onde é que se planta árvores, onde é que tem que ter árvores, né? A sinalização, tá? Sinalização, onde é que tem extintores, onde é que, por exemplo, tem pisos escorregadios, onde é que tem os sanitários, tudo isso vai proporcionar aí uma acessibilidade na escola, tá? E a acessibilidade a gente consegue aí, principalmente para os portadores de necessidades especiais, através da norma 9050, né? A NBR 9050, que é a NBR de acessibilidade, tá bom? Então, aqui a gente apresenta para vocês um diagrama de fluxo, tá? Onde é que tem maior fluxo, como é que é o fluxo dessa escola, então você já planeja aí, porque tem muito fluxo, tira obstáculos, né? Ou então planeja ali uma ação de uma vigilância maior, ou se não tem tanto fluxo, tem que colocar alguém lá para vigiar, por exemplo, a área da quadra aí, né? A área com pouco fluxo, né? Então, poucas vezes as pessoas vão na quadra, né? Área sujeita a muito sol, então aí a gente tem uma área sujeita a muito sol, dependendo da posição aí que essa escola está alocada, né? Aí uma área de escada, por exemplo, o fluxo que ele determina aí é risco de tombos, né? A escada é muito perigoso, principalmente para a escola, por conta da necessidade de sair rapidamente dos alunos, né? Do ambiente de escola, de sala de aula, para ter um acesso mais rápido no pátio. Então, é uma área bem perigosa por conta dessa pressa, né? Então tem que ser bem estudado aí os mecanismos de segurança, tá bom? Os aspectos físicos do edifício escolar, tá? Quanto aos aspectos físicos, o edifício escolar deve levar em consideração as questões relativas ao nível de ruído externo, ao clima, insolação, ventilação, iluminação, o tamanho do terreno, né? Para se adaptar aí à topografia, tá bom? E integrando aí a paisagem local, né, indicando algumas recomendações da União dos Arquitetos, né, por exemplo, do CAL, da União Internacional dos Arquitetos, tá? Então, a gente tem que casar esse edifício com o cenário local. A gente não pode interferir muito, né, no nosso cenário lá, na nossa vegetação, principalmente, tá? A sua construção deve ser realizada considerando a escala de alunos, né? Se é criança, se é adolescente, então a escola tem que se adequar ao seu público-alvo, né? O arranjo dos locais deve ser flexível e diferenciado. Por exemplo, uma sala pode ser menor, uma sala pode ser maior, né? Dependendo da sua necessidade, assim você economiza mais energia, por exemplo, para resfriar uma sala dessa ou para iluminar uma sala dessa artificialmente, né? Deve-se evitar salas sistemáticas, uniformes, dispostas em alinhadas, né? Alinhamento rígido, né? O que eu falei, uma sala maior, outra menor, que aí você pode ir manipulando se uma turma é menor, se uma turma é maior e não gasta muito, né? Insuficiência de espaço é tão condenável quanto o excesso, né? Então você tem que ter o espaço ideal
né? Você vai fazer uma escola grande demais para pouco aluno, né? Então não convém, né? Gastar dinheiro sem muito resultado, né? A iluminação deve ser homogênea, né? De forma unificada, né? A ventilação deve ser constante, então você tem que fazer com que o ar circule, né? A iluminação e ventilação devem ser multilaterais, pelas laterais, né? Então, a ação do sol deve ser controlada, não pode ter muito sol, tem que ter sol, mas não muito, né? Então, a gente vê um exemplo aí de ventilação, como é que a gente consegue aí o conforto térmico nas ventilações, né? Você jamais deve ter só um lado, né? Você tem que sempre ter dois lados aí para ventilar. Então, o vento ele vai se comportar dessa forma, né? Dessas 4 formas aí que estão dispostas aí no nosso exemplo, tá? Isso a gente chama de ventilação cruzada, né? O vento entra por uma lateral e sai pela outra, ou por cima, ou por baixo, né? Então, temos que observar isso daí, tá? A gente jamais deve deixar só uma parede com aberturas e a outra tampada, porque não vai circular o ar, tá bom? Exemplo prático aí de ventilação. Por exemplo, vocês observam aí que em cima do forro, né, um caso está fechado e o outro está aberto, né? Essa ventilação em cima do forro da sala de aula é para justamente não deixar aquela massa de ar quente, né? Porque o telhado esquenta e aí embaixo ele vai transmitir aí por condução, né? A temperatura, né, que fica quente embaixo entre o forro e o telhado e aí consequentemente a sala de aula vai ficar quente. Se você tem uma abertura aí, que é o jeito certo do lado oposto, né, você tem essa abertura, você deixa o ambiente mais frio, né, porque esse ar quente que é provocado aí pela radiação solar, ele consegue sair por estas aberturas, né? Então, consequentemente, você vai ter uma sala de aula mais fria, né? A insolação, por exemplo, a insolação, a gente sabe que é do nascente para o poente, né? Geralmente é do leste para o oeste, né? Então você tem que cuidar em fazer aí em locar as escolas, contanto que eles não peguem as laterais deles não peguem de leste para oeste, né? Porque são geralmente nas laterais que você faz aí a sala de aulas, né? E quando você não tem essa capacidade de locar a escola, você tem artifícios aí, né? Como esses quebra-sol aí que a gente chama, né? Essas peças de concreto que permite que uma parte da luz entre, permite que a ventilação entre, mas o sol é controlado, né? Ele só vai surgir o sol aí em um determinado momento do dia, né? Pode ser até calculado para que esse determinado momento do dia não tenha aula, né? Só entre um pouco da luminosidade, tá bom? Então, são essas as técnicas aí que a gente usa, né, para proporcionar aí uma boa ventilação e uma boa iluminação, né? O sol também é importante dentro da sala de aula, desperta os alunos, tá? Então, esse é o nosso resumo da aula, tá bom? Aqui a gente estudou informações técnicas importantes para a leitura de um edifício escolar, né? Para embasá-lo tecnicamente em diálogos com os engenheiros, conservação, conforto e segurança. Obteve aqui habilidades específicas que permitem o diálogo com os profissionais, tá? A gente também identificou aqui os meios de representação gráficas de um edifício, né? No caso o desenho técnico e suas projeções, representações, as topografias, simbologias, tá? Teve também noção de espaço, elementos importantes como a influência, né? De circulação de pessoas, o fluxo, né? Insolação, instalações existentes, ventilação, a proteção aos agentes externos, tá? Então, recebemos também orientações da manutenção da infraestrutura escolar, os instrumentos importantes para auxiliar o seu trabalho, conservação e melhorias no espaço escolar, tá bom? Agora nós vamos aí, as nossas referências foram essas, espero vocês aí na aula 3, que é a nossa última aula, tá bom? Grande abraço.